Nossa, como é que pode, né, fiel? Acabaram com a data FIFA só pro corintiano se estressar, né? E não que tenha sido uma surpresa, né? Assim, se parar pra pensar que em um dado momento a gente chegou a sonhar com a vitória, já foi melhor do que a gente tava esperando. Mas no final das contas, né, a história foi a mesma. E falar pra vocês, hein, dá pra criticar o Lucha, dá pra falar um monte desse time, mas o que foi o Bidu também, né, cara? É um imã de fazer cagada que é impressionante, cara. Todo jogo a gente vem aqui e fala, não dá pra ter o Fábio Santos. Fábio Santos tá velho, não aguenta correr, não aguenta marcar, não aguenta atacar, não aguenta defender, não aguenta mais fazer nada, é um cara que tá ali apenas pela resenha do dia a dia. Mas aí quando vem o Bidu, basta uma partida pra gente já pedir o Fábio Santos de novo. É sempre assim, todo jogo ele tem que arrumar pelo menos um problema pra cabeça, e ontem ele arrumou 3, né? Teve o lance do Marinho, que com certeza ele foi o primeiro a agradecer na hora que anulou, aí beleza, recebeu uma segunda chance, vai lá e faz um pênalti infantil no Marinho também, olha só que coisa. Aí ele ganha a terceira chance, né? Não tava bom só a segunda, ele precisa de mais uma. E aí, né, não contente com tudo isso, no final do jogo vai lá e pô, no lance bizarro assim, que eu não entendi o que ele quis fazer, não entendi o que passou na cabeça dele, ele pula, sei lá pra quê, a bola sobra ali e o cara faz o gol. Então assim, além de tudo que aconteceu no jogo, além de todos os lances ali que o Fortaleza chegava e perdia o gol, o Bidu tem muita culpa nessa derrota também. Agora, o que o Lucha tá perdido nesse time é brincadeira, né, fiel? Pô, 12 dias de data FIFA pra gente ver o que viu ontem, né? Tudo bem que o segundo tempo até que foi bem, até acho que o Fortaleza tirou o pé um pouquinho, mas cara, o segundo tempo não foi o resumo inteiro do jogo. O Corinthians sofreu a maior parte do tempo, era pra ter sido um 5-0 se o Fortaleza não perde o caminhão de gol que perdeu, né? Teve bola na trave, gol anulado, pênalti perdido, era pra ser uma goleada, a gente deu sorte que ainda foi 2-1. E assim, engraçado como ele também tirou o dia pra desenferrujar a galera, né? Pô, 3 jogadores ali que não jogavam há sei lá quanto tempo, o Pedro, o Matheus Araújo e o Cantillo, do nada reaparece e por incrível que pareça ainda foram muito bem. O Cantillo ainda foi mais ou menos, né? Confesso que o Cantillo entrou ali, deu uns 2 passes, mas não foi tudo isso. Agora o Matheus Araújo deu o passe ali pro Wesley que, pô, perdeu o gol, eu nem vou comentar pra não queimar o moleque à toa, e o Pedro ainda fez o único gol do jogo. Então assim, uma bagunça total, um jogo que é pra esquecer, né? Teve aí os seus pontos positivos, teve gol que o Corinthians perdeu, que não era pra perder, mas no final das contas a derrota veio do mesmo jeito. E aí que tá, né? Tô muito na torcida aqui pra que essa tenha sido a estratégia do Lucha, né? Pareceu um imbecil, e pareceu um perdido em campo pra ir enganar os bobos e chegar na Sula com 7 facas na mão. É o famoso lobo em pele de cordeiro, mas nosso caso é ovelha em pele de lobo. Porque na moral, hein, fiel, se for pra jogar desse jeito que jogou ontem na Sul-Americana, principalmente no jogo de volta, eu acho que a gente não passa não, tá? Não vão ter mais 6 traves pra defender a gente, eles também não vão perder esse caminhão de gols que perderam não, e o Marinho também não vai bater o pênalti. Aí eu quero ver se vão passar pra final. Falar pra vocês, hein, esse ano a gente tem muito que rezar, e tem muito que agradecer também que o Santos é péssimo, que o Vasco é péssimo, que o Goiás tá ali, porque senão era a nossa vez de novo, viu? Jesus, como é triste esse time. Bom, fiel, logo depois do jogo, uma coisa que chamou a atenção foi o fato da coletiva ter demorado muito, mas muito mais para acontecer do que deveria. Digamos, se em média acontece 50 minutos depois do jogo, ontem foi quase 1h30. E aí, nesse meio tempo, só se falava que o Lucha estava sendo demitido e que estavam ligando pro Mano para ver se ele vinha ou não. Quando na verdade, assim, não é apuração, né, mais uma opinião, o que deve ter acontecido foi mais uma conversa da diretoria com o Lucha para definir a situação dele e dizer que, pô, se você perder a próxima, você tá fora, né? Não é difícil de imaginar que se perder pro Grêmio, ele vai cair. Só que assim, fiel, fora a diretoria, também saiu uma informação do Samir Carvalho de que um jogador anônimo, né? Ele não falou, obviamente, quem foi, mas teria dito pra ele, pra nós, já deu. Tipo, nossa paciência com o velho acabou. E ainda hoje, o Samir soltou aí uma atualização sobre isso, dizendo que os jogadores estariam insatisfeitos com o trabalho do Vanderlei, e confesso que bateu até um déjà vu, né? Não sei, parece que eu já falei isso em algum momento no ano passado, talvez. Enfim, fato é que é uma insatisfação principalmente na parte defensiva, que falando aqui honestamente, bosta. Todo jogo parece que é o Real Madrid que tá jogando contra, parece que é o Bayern de Munique, é o Barcelona do Guardiola que joga contra nós, porque cara, é impressionante como todo mundo fica bom. E esse problema é que tá afetando a relação do elenco com o treinador, deixando aquele climinha bem gostoso como era com o Lázaro, né? Como eles adoravam na época do Lázaro. Enfim, não é novidade nenhuma a gente ver esse tipo de notícia, mas eu confesso que eu não sei como o Lucha não caiu até agora. Tá claro que contra o Grêmio vai ser vida ou morte, mas se parar pra pensar, durou até demais no cargo, viu?
Bom, e acho que dá pra deixar adiantado sobre isso, né? Antes do Lucha se preocupar com a Sul-Americana, se pode ser campeão ou não, ele tem primeiro que pensar em ganhar do Grêmio nessa segunda pra se manter no cargo. E de novo, tá? Tem que ganhar do Grêmio. O jogo atrasado é contra o Grêmio. E sendo em casa ou não, é um time chato de se jogar, ainda mais se for olhar o retrospecto, né? É só empate atrás de empate, fora esse 0 a 0. Então, perdendo ou empatando, né? Dependendo da forma como for o empate, né? Sendo, sei lá, amassado pelo Grêmio, acho que já dá pra deixar adiantado, né, que no dia seguinte o Mano vira o nosso treinador, ou não dá? Pô, honestamente falando, eu acredito que o Duílio realmente ligou pro Mano pra ver se ele tá disponível ou não, né? Ele falou ali que não quer trabalhar mais em 2023, que não quer ser treinador, que vai esperar o ano que vem, mas com todo respeito, né, se é o Corinthians te ligando, ele não pensa nem duas vezes. Enfim, não tenho certeza se o Mano vem, mas que vão ligar pra ele, pô, isso aí é mais que um fato, né? Não tem muito como duvidar. Então, é o principal nome pra chegar nos próximos dias, caso o pior aconteça em Itaquera. Ou seja, aqueles que estão torcendo pro Lucha cair, que são fora Lucha e tudo mais, já torçam pensando quem vai ser o substituto, tá? Não vai ser ninguém diferente dele não, fechou? Bom, e mudando de assunto rapidinho, a Conmebol anunciou ainda ontem que a final da Sul-Americana, que antes aconteceria em Montevideo, no Uruguai, até então sem um estádio definido, foi realocado para Maldonado, no mesmo país, só que num estádio com uma capacidade, digamos, insuficiente para uma possível final tendo o Corinthians, porque antes não tinha um estádio definido, mas a tendência era que acontecesse ali no Centenário, em Montevideo, que tem capacidade para 60 mil pessoas. Só que aí, fio, a Conmebol foi esperta, né? Vendo o fracasso que foi essas duas últimas edições, onde não foi praticamente ninguém e só tinha gente mesmo ali onde a câmera pegava, né, para dizer que não estava tão vazio assim, eles resolveram mudar para um estádio um pouco menor, porque assim, se for menos gente, vai parecer também menos vazio. Mas olha que engraçado, hein, fiel? Esse é o estádio para uma final de campeonato, né? Foi esse o local que eles escolheram para uma final de Sul-Americana. Já pensou se é o Corinthians que passa para a final, a confusão que ia ser? Ao invés do problema ser estádio vazio, vai ser a falta de capacidade. E aí, cara, eles vão ver a merda que fizeram. Então, no final das contas, a conclusão é: não dá pra ter uma final única na América do Sul. Isso só funciona na Europa, porque lá os caras vão de trem de um país pro outro. O acesso lá é mais fácil, eles têm uma condição financeira melhor que nós, fora que a maioria dos estádios de lá são de grande porte e com acesso facilitado. Enquanto aqui é caro pra sair do país, é caro pra se hospedar, e isso sem falar no preço do ingresso, que é só pra elite da elite, né? É cobrado em dólar pela Conmebol. Então assim, a mudança tá anunciada, né? Saiu de um estádio grande para um estádio com uma capacidade muito menor, mas a Conmebol que torça pro Corinthians não passar, tá? Porque senão a bagunça vai ser feia. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look